amigos, estamos aqui de volta, como sempre começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Antes de tudo, eu queria pedir a vocês que dessem uma espiada na página da professora Margarita Noyes, www.margaritalol.com, que ela está iniciando lá um novo programa muito bom, com base numa antologia de textos que eu sugeri para ela, de filósofos escoceses, Scottish Philosophers, de maneira que, sobretudo para quem é aluno do seminário, vai ser uma coisa de uma utilidade extraordinária, já que a informação circulante no Brasil sobre a filosofia escocesa de uma etapa importante, foi o século XVIII e XIX, no Brasil praticamente não há informação a respeito disso. Então, como diria o Lula, para matar dois coelhos com uma caixa d'água só. Você aprende inglês e pega informação sobre os filósofos escoceses. Essa semana aconteceu tanta coisa aqui, mas tanta coisa que não dá nem para comentar, tá certo? E além disso eu tenho umas outras coisas que eu já estava programado de falar, mas veja aqui, algumas notícias da semana. Esta aqui saiu somente no Financial Examiner. Eu não vi em outras publicações de mídia, mas aqui nos Estados Unidos tudo é possível. Em matéria de ocultação mediática, tudo neste país é possível. No dia 25, o último, o presidente Joe Barack Hussein Obama avisou ao presidente do Senado que ele estava decretando emergência nacional, né? E encampando provisoriamente as propriedades da Federação Russa aqui nos Estados Unidos que tenham algo a ver com energia atômica, enriquecimento de urânio, etc. Isso aí é uma coisa de uma gravidade extrema. Quer dizer, primeiro, um estado de emergência nacional, que a gente não sabe até quando vai durar, né, permite ao presidente tomar qualquer outra medida no momento que ele queira, e o Congresso não vai nem poder dar um pio. Então a coisa em si já é grave. No que diz respeito às relações com a União Soviética, se esta medida for a sério, for tomada assim pelos motivos alegados, então vai criar certamente o estado de crise dos Estados Unidos e a Federação Russa. Mas parece que não é bem isso. É o seguinte, os Estados Unidos têm uma série de acordos com a Federação Russa com relação a esse negócio de energia atômica. E esses acordos nos Estados Unidos, eles são sujeitos, eles podem ser atrapalhados por processos movidos por indivíduos ou empresas particulares. E parece que estava acontecendo isso, tem um monte de processo aí. Então, Obama mandou parar, agora não tem mais processo, agora está tudo sob a guarda pessoal dele. Então eu não sei se isso foi feito para proteger o interesse americano ou o interesse da Federação Russa. Mas de qualquer modo, ter decretado de emergência nacional é uma coisa grave. Agora o decreto de emergência nacional tem uma série de itens secretos. Ele não sabe o que é. O único que está em público é esse aqui. Então vamos esperar, porque aí vem coisa. Agora, aquele senhor Holder, que é o ministro da Justiça aqui, secretário da Justiça, ele confessou, ele interrogado pelo senador Charles Grassley, que é um sujeito muito sério, né? E me parece bastante honesto, ele confessou o seguinte, que nesse negócio da ordem executiva, Executive Order, dado pelo Obama, que impede o acesso aos documentos da operação Fast and Furious, foram então suprimidos importantíssimos e-mails, né? De maneira que o cara está confessando, olha, nós escondemos as provas mesmo, e foda-se vocês, tá, né? É um caso inédito na história, né? Outra coisa incrível que aconteceu é o seguinte, né? A diretoria do Partido Democrata soltou aí uma declaração dizendo que, olha, se o Obama não é cidadão nativo, foda-se. É assim e vai ficar assim mesmo. Quer dizer, estão praticamente confessando que o cara não tem documento. Eles dizem, não tem, e quer saber? Vai ficar assim mesmo. Então, quer dizer que todo este imenso esforço feito para provar que o Obama nasceu
no Havaí, né? Ou pelo menos para pular fora dos pedidos de uma investigação. Agora, finalmente, os caras confessaram, né, o que eles vieram. Falaram: nós sabemos que nós estamos mentindo mesmo, né? E, quer saber, a verdade que se dane. Outra confissão. Tudo isso essa semana, gente, é um negócio assim, absolutamente incrível, incrível. Você, no Brasil, as notícias chegam 30 anos de atraso e as pessoas sempre podem alegar ignorância, né? Quando o cara não sabe de alguma coisa, diz: eu não sei nada disso, portanto não aconteceu, é teoria da conspiração, etc. O famoso argumentum ad ignorantiam, que já era registrado pelos antigos retóricos, está lá na retórica de Quintiliano, né? Desde o século I a.C., e os caras que no Brasil continuam usando, né? Então, quando eles falam esse negócio de governo mundial, ainda tem gente no Brasil que diz: não, isso é teoria da conspiração. Ora, esta semana aconteceu o Lord Monckton, aquele que foi assessor da Thatcher, né, esteve aí na Rio+20, tá certo? E ouvindo as conversas entre os caras, olha, assim, extraoficialmente, nas conversas, eles admitem, eles confessam abertamente que esse negócio todo não tem nada que ver com a ecologia, que é para implantar o governo mundial. Saiu no World Neteiro essa semana, entrevista importantíssima do Lord Monckton. Agora, o pior não é isto. O pior é o seguinte: o diretor da seção de imigração da União Europeia, Sr. Peter Sutherland, deu uma entrevista dizendo o seguinte: as nações europeias, elas têm que desistir da sua homogeneidade. Então, ter homogeneidade cultural, racial, nacional, qualquer coisa, tem que desistir, quer dizer, tem que misturar tudo. Quer dizer, note bem, se as nações se tornam heterogêneas, tá certo? Então, tanto faz, você está lá na Inglaterra, tanto faz você ser um súdito da rainha ou você ter vindo da Turquia, é tudo a mesma coisa, tem todos os mesmos direitos. Então, introduz a heterogeneidade dentro das nações. O que acontece com a Europa? Isso introduz a homogeneidade em toda a Europa. Toda a Europa fica igualzinha. E culturalmente, em termos de soberania, as nações estão destruídas. Quer dizer, você confessa isso, porra. E ainda tem gente: não, esse negócio de governo mundial é teoria da conspiração. Olha, esses opinadores brasileiros, isso é uma coisa incrível, incrível, incrível. Né? Aqui, essa semana, teve o presidente do Paraguai foi destituído pelo Congresso, legalmente, pela unanimidade do Congresso. Quanto tempo levou para que algum brasileiro dissesse: é um golpe de Estado, e foi tramado em Washington? Não levou 2 minutos, porque eles sabem de tudo, porra, né? Eu estou até hoje esperando a prova de que o golpe de 1964 começou em Washington, porque eles, como prova, sabe o que eles divulgam? Eles divulgam um telefonema do embaixador Lincoln Gordon para o presidente Lyndon Johnson no dia 31 de março. O cara telefona para o presidente e fala: senhor presidente, os caras botaram aqui o tanque na rua, o que eu faço? Ou seja, ele não foi totalmente surpreendido, mas ele está entrando na história naquele momento. Então, esta prova de que os americanos, até 31 de março, não tinham feito nada, de que os militares agiram sem notificar a eles o que iam fazer e quando iam fazer, eles usam essa prova como se fosse a prova de que o golpe começou em Washington. Isto 20 anos depois de que o chefe da KGB no Brasil, Ladislau Bittman, já confessou que essa história foi inventada por ele, mediante documentos falsos, e repassada a todos os jornais brasileiros, que trouxas acreditaram. Ou seja, isso aqui é raciocínio automático, meu filho. O que quer que aconteça, que você não gosta, você vai dizer que foram os americanos que fizeram. Isso é sistemático, né? Agora, essa propaganda soviética, que ela continua ativa até hoje, esse mês saiu o livro do Konstantin Preobrazhensky, mostrando que, sob o nome de FSB, a KGB continua ativa, está mais ativa do que nunca nos Estados Unidos, e agora descobriu um outro instrumento, um outro canal. É a Igreja Ortodoxa Russa no exterior. Ele diz que praticamente tudo quanto é bispo, não falou todos os papas, todos os bispos da Igreja Russa Ortodoxa no exterior são todos agentes da KGB, ou FSB, como queiram chamar. Então, cuidado com isso.
Então, olha, teve a destituição do Lucro, no dia seguinte saiu um artigo do... Quem mais poderia ser? O Mauro Santayana, pô. Eu já falei para vocês, o Mauro Santayana não é um jornalista, é um agente de influência. Ele segue, vamos dizer, a orientação estrita da KGB. Então, se ele trabalha profissionalmente para eles, ou se ele trabalha gratuitamente, eu não sei. Tá certo? Mas o que quer que seja de interesse da KGB divulgar, no dia seguinte está lá, no artigo do Mauro Santayana. Então, como Władysław Bittman disse que em 1964, em abril de 1974, a KGB tinha quase uma centena de jornalistas na sua folha de pagamento, nada se vai compreender da história do Brasil enquanto não se tiver os nomes desses caras. E a pergunta, seu Mauro Santayana, o seu nome estava lá? Eu, sinceramente, acho que estava. Não tenho prova. Não estou te acusando de nada, mas que isso tem que ser investigado, tem. Quer dizer, você quer, Mauro Santayana, vocês vivem falando em transparência, verdade, etc. Vamos abrir lá os arquivos de Moscou? Por falar nisso, essa semana também o movimento do Sem Terra foi lá invadir uma fazenda, dizendo que está buscando cadáveres ocultados pelo regime militar. Para destruir a fazenda, machucaram 12 pessoas, destruíram um monte de coisa. Quer dizer, pode tudo em nome desse negócio dos cadáveres, Só que tem o seguinte problema. O número de brasileiros que fugiu para Cuba durante o regime militar é muito grande. Nem todos são publicamente conhecidos. Havia uma intensa movimentação de caras clandestinos. E nós sabemos que a maior parte das pessoas que foram mortas pelo regime Fidel Castro eram militantes da Revolução. Quantos brasileiros tem lá no meio? Quantos estão lá enterrados em Cuba? E o pessoal fica fazendo esse forrobodó para... queremos os cadáveres aqui. Vamos fazer investigação em Cuba? Vocês não querem a verdade, seus putos? Esta semana saiu então a declaração da dona Marilena Chaui, falando de uma amiga dela que foi morta pelo regime militar, então criando aquela imagem sentimental ultra-humanizada daquela pessoa. Então, alguma vez vocês já reconheceram alguma humanidade nas pessoas que vocês mataram? Não digo dos seus inimigos, seus adversários, eu digo pessoas inocentes, como Orlando Lovec e outro que estavam, ou as pessoas que morreram ali no atentado ao aeroporto de Guararapes. Vocês nunca disseram uma palavra para humanizar essas pessoas. Ou elas são não pessoas ou são monstros. Então, o que vocês mostram? Vocês têm uma seletividade política dos sentimentos humanos. Vocês têm os sentimentos humanos conforme interessa ao seu grupo político e ao seu bolso. Então, isso é um traço inconfundivelmente psicopático dessa gente. Então, os deles são sempre pessoas humanas, aquela imagem, né, bonita, conta detalhes da vida. Ela tinha um cachorrinho, né, ela era tão boazinha, né? E, por exemplo, o coitado do Mário Cosel Filho, nunca disseram que o cara morreu inocentemente. Ele viu um carro descendo a rua lá do quartel e bateu num poste, ele foi lá para ajudar os caras e daí explodiu a bomba, porra. Né? Durante 30 anos a família do Mário Cosel esperou uma indenização, não foi o governo, está dando uma indenização de R$500 por mês, que é um tapa na cara. Então, esta coisa de você não conseguir perceber os sentimentos humanos de outras pessoas que você não gosta politicamente, é um traço inconfundivelmente psicopático. Não é isso? Então, agora, humanizar os militantes, os comunistas, isso vocês fazem o tempo todo. Eu mesmo ajudei a fazer isso, eu ajudei a humanizar, por exemplo, a imagem do Vladimir Herzog. Né? Quando o Vladimir Herzog foi morto, que hoje eu não sei se foi morto ou foi suicídio, agora não sei mais nada, entendeu? Então fizemos um monte de reportagens mostrando que era uma bela figura humana, etc, etc. Do outro lado, nunca tem uma bela figura humana. A gente não tem figura humana nenhuma. Né? Tem cadáveres sem rosto e até sem nome. Então a capacidade que vocês têm de suprimir os sentimentos humanos quando não lhe interessa politicamente é um traço inequivocamente psicopático, viu, dona Marilena? A senhora também. Tá? Então aqui o Mauro Santayana já escreve, não, todos sabemos que o golpe foi um golpe no Paraguai, foi tramado pelos Estados Unidos. Todos sabemos, como sabemos? Então me mostra um documento, me mostra uma prova. Não tem merda nenhuma, porra. Tem prova de que não aconteceu isso. Mas não adianta, isso está tão arraigado na pseudocultura brasileira. Por falar em pseudocultura, né? No outro programa eu fiz uma gozação com o tal do poeta ateu, dizendo, porra, mas você diz que eu não posso ser filósofo sem diploma, como é que você é poeta sem diploma, né? De letras, tá? E ele chegou, mostrou lá um diploma, né? Esse é um puxa-saco, dizendo, pô, agora você fudeu o colar, porque isso aí é a força dos fatos, né?
A força dos fatos é o seguinte, turma, ele vai lá e mostra um diploma de um negócio chamado Faculdade de Humanidades Pedro II, a qual foi descredenciada pelo MEC e fechou em 1998. Se eu tivesse um diploma desse, eu escondia. Eu não usava nem para limpar a bunda, para não ficar a marca do carimbo na minha bunda, né? Eu escondia, não contava para ninguém, mas ele está lá ostentando aqui, né? Aqui também está cheio de, eles chamam de diploma mills, moinho de diploma, né? Fábrica de diploma. Está cheio disso, tem uma em cada esquina. Só que isso não é uma coisa para você mostrar, porra. É uma coisa para você esconder, né? Então, mas olha o seguinte, o poeta ateu, de agora em diante, ele está autorizado a dizer o que ele quiser. O menino realmente ele não está muito bom, tá certo? Ele não tem a menor noção da realidade, não tem a menor noção de ser a poesia, está fora do mundo completamente, e ele não tem a menor ideia de que um diploma de uma faculdade que foi descredenciada, não é que ele não vale, ele vale ao contrário, meu filho. Porque, olha, eu também, a faculdade foi fechada, eu também. A faculdade que eu estudei também foi fechada. Não foi descredenciada, foi fechada porque morreu o fundador. E os caras foram lá, os caras da Teologia da Libertação foram lá, tomaram o negócio, transformaram em outra coisa, eu me mandei. Mas eu não saio aí mostrando o diploma da faculdade que foi fechada, tá entendendo? Eu digo, olha, a faculdade foi fechada e eu nem terminei a porra do curso, né? Então, olha, o poeta ateu, vocês fazem assim, não me mandem mais essas coisas dele, não fiquem bravos com ele, deixem ele falar o que ele quiser. Tá tudo bem, viu? Então, eu tinha uma coisa que eu queria comentar. Esses dias eu distribuí para as pessoas um artigo chamado Psicólogos e Psicopatas. Eu nem sei se já foi publicado, mas eu vou ler para vocês. E depois vou comentar umas coisas que aconteceram depois. Não creio que a atração erótica entre pessoas do mesmo sexo seja antinatural e não vejo mesmo nenhum motivo, em princípio, para classificá-la como doença. Também é um fato que o termo homossexualismo não corresponde a nenhum fenômeno homogêneo e sim a uma variedade de impulsos, desejos e comportamentos numa gama que vai desde a repulsa ao outro sexo até a completa identificação com ele. Se na linguagem da propaganda condutas tão díspares são reduzidas artificialmente à unidade de símbolos ideológicos, com valores opostos conforme as preferências de quem os use, isso não é motivo para que os profissionais da saúde mental se deixem levar por idêntica histeria semântica e, violando a regra mais básica da técnica lógica, tirem conclusões unívocas de termos equívocos. Resta, ademais, um fato incontornável. Como toda e qualquer outra conduta sexual humana, o homossexualismo, em toda a diversidade das suas manifestações, nem sempre emana de um desejo sexual genuíno. Pode, em muitos casos, ser uma camuflagem, uma válvula de escape para conflitos emocionais de outra ordem, até mesmo alheios à vida sexual. Isso acontece com muitas condutas sexuais. Não é isso? Por exemplo, se o sujeito é um masturbador compulsivo, isso não quer dizer que seja um impulso sexual, pode ser um conflito qualquer de ordem familiar, de ordem emocional, no qual ele está procurando alívio mediante aquela prática. Isso pode acontecer, vamos dizer, com qualquer conduta sexual, inclusive o homossexualismo. Isso quer dizer, nem todo ato sexual tem uma motivação puramente ou exclusivamente sexual. Tem outros componentes, os quais podem ser mórbidos, né? É possível, obrigatório, nesse caso, falar de falso homossexualismo, de homossexualismo neurótico ou mesmo psicótico, para distingui-lo do homossexualismo normal, nascido de um autêntico e direto impulso erótico, sem outras implicações, portanto. A proibição de dar tratamento psicológico a pacientes que sintam desconforto com a sua vida homossexual, que é o que agora estão estudando lá no Congresso, resulta num impedimento legal de distinguir entre esses dois tipos de conduta, especificamente diferentes, entre o mero impulso sexual e a sintomatologia neurótica, equalizando, portanto, o homossexualismo e a doença. Por outro lado, essa diferença em cada caso concreto não pode ser estabelecida a priori, mas só se revela no curso da psicoterapia mesma. É previsível que, uma vez removido o conflito profundo, o interesse pela prática homossexual diminuirá ou desaparecerá nos portadores de homossexualismo neurótico, ao passo que os homossexuais normais continuarão a ser como antes. Só tem um jeito de saber, você vai lá, alivia ou cura o conflito profundo. Se o cara continua homossexual, ele é homossexual mesmo. E se ele para, quer dizer que ele era um falso homossexual, era um sintoma neurótico e não uma homossexualidade efetiva. A proibição de distingui-los
resulta, portanto, em encobrir a neurose sob a carapaça da proteção legal, fazendo o Estado o guardião da doença em vez de guardião da saúde. A proposta de consagrar aquela proibição em lei revela nos seus autores a incapacidade de fazer distinções clínicas elementares. E esta incapacidade, por sua vez, nos dá a prova incontestável de uma incultura científica e de uma inépcia profissional suficientes para justificar que essas pessoas sejam excluídas da corporação dos psicólogos, mesmo que sejam membros do Conselho Nacional de Psicologia, Conselho Regional. Os caras não conseguem fazer essa distinção, né? E diz, não pode tratar, ninguém que está sentindo desconforto com a condição homossexual pode ser tratado. Eu falo, bom, como é que você vai saber se o cara é homossexual de fato, ou se é um neurótico que está usando a conduta homossexual como sintoma, como camuflagem de conflito? Você só pode saber se você estiver tratando o cara. Só que vocês proíbem isso, de tratar esses caras, então é proibido distinguir. Quer dizer, você mesmo diz, o homossexualismo é normal. Sim, ele é como toda conduta sexual. Às vezes ele é normal, mas às vezes ele é uma camuflagem de conflitos que às vezes não tem nada de sexual. Tá certo? Só que não pode fazer distinção. Quer dizer que se você tem uma neurose e você encobre esta neurose sob uma conduta homossexual, sem você ser efetivamente homossexual, no fundo, você é obrigado a continuar. Então essa é a proteção da doença, porra. Então a autoridade desses indivíduos para opinar em questões de psicologia é rigorosamente nenhuma. Porém há algo de mais grave. A proposta da proibição acima mencionada veio no contexto de um movimento criado para proibir e punir como crime de homofobia toda opinião adversa à conduta homossexual, independentemente da linguagem, serena ou inflamada, polida ou impolida, racional ou irracional com que essa opinião se expressa. Pareceres científicos, juízos filosóficos e ensinamentos doutrinais das religiões são assim nivelados como delitos aos insultos mais grosseiros e às manifestações mais ostensivas de preconceito e discriminação. Com toda a evidência, nenhuma palavra contra a conduta homossexual, neurótica ou sã será permitida. Ao longo de toda a história, nenhuma outra conduta humana gozou jamais de tão vasto privilégio, de tão abrangente proteção. Nenhuma esteve jamais imunizada por lei contra a possibilidade de críticas. Não o é, por exemplo, nenhuma conduta política. Não o é nenhuma qualidade humana, por mais excelsa e respeitável. Não o é a genialidade artística ou científica, a honestidade impoluta ou mesmo a santidade. Não o é a vida pública ou privada de quem quer que seja. Não é nem mesmo a conduta usual de um casal heterossexual, frequentemente criticada como sintoma de trivialidade e falta de imaginação. Não o é, por fim, o próprio Deus, contra o qual se diz e se escreve livremente e sem medo de punição toda sorte de barbaridades. A proteção legal que se reivindica para o homossexualismo é tão claramente megalômana, tão desproporcional com os direitos de todas as demais pessoas e grupos, que resultará em fazer dessa conduta um domínio, o único domínio, separado da vida e superior a ela, intocável, inacessível às opiniões humanas. A proposta é tão inequivocamente demencial que o simples fato de que a mídia e o parlamento cheguem a discuti-la a sério já é prova de que boa parte da sociedade, justamente a parte mais falante e ativa, perdeu o senso inato da distinção não só entre o normal e o patológico, mas entre a realidade e fantasia. Segundo o grande psiquiatra polonês Andrzej Lobachevsky, no livro Political Ponerology, 2007, isso acontece justamente quando os postos de liderança estão repletos de personalidades psicopáticas, as quais, com suas ações temerárias e sua fria insensibilidade às emoções normais humanas, acabam, quando triunfantes, por espalhar na população geral um estado de confusão atônita, de falta de discernimento e, no fim das contas, de estupidez moral. Homossexuais podem ser pessoas normais e saudáveis? É claro que podem. Mas o que leva alguém a defender mutações jurídico-políticas tão monstruosas quanto aquelas aqui mencionadas não é nenhum impulso sexual, seja homo, seja hétero. É a psicopatia pura e simples. Mais que incompetentes e indignos de exercer a profissão de psicólogos, os apóstolos de tais medidas são mentes deformadas, perigosas, destrutivas, cuja presença nos altos postos é promessa segura de danos e sofrimento para toda a população. Note bem, essa questão de psicopatia não é questão de opinião. Você tem testes objetivos para saber se uma pessoa é um psicopata ou não. Existe, por exemplo, esta semana mesmo eu recebi de um psiquiatra brasileiro
né, um trabalho dele. É tanto papel que me chega aqui que eu não estou conseguindo localizar, mas semana que vem eu vou comentar isso melhor. Um trabalho excelente que ele fez em parceria com o Dr. Robert Hare, que é o maior estudioso americano dele. We're sorry. All circuits are busy now. Will you please try your call again later? Apareceu uma mensagem aqui. Oh, apareceu um. Aperta contigo. Tivemos um problema técnico aqui. Ora, houve algum problema técnico no Blog Talk Radio. Nós vamos continuar a nossa transmissão por aqui e colocaremos em circulação assim que terminar o programa, pelo YouTube. Bom, a maioria acho que está assistindo pelo YouTube, né? E aqui, ou Facebook, né? Está assistindo pelo Facebook. E nós colocaremos então no Facebook e no YouTube. E nos nossos sites, evidentemente. Então, eu vou comentar esse trabalho dele a semana que vem. Eu imprimi, é um trabalho longo. Esqueci o nome do cidadão, peço que me desculpe, é um professor de psiquiatria. A semana que vem eu vou... Para você ter ideia, nós temos aqui mais de 100 páginas de material para essa semana. E eu me atrapalhei, não estou conseguindo achar aqui o seu... Vamos ver se é aqui. 23, também queria chamar a atenção de vocês para um artigo do Sérgio Paulo Muniz Costa, que saiu com o título Esquizofrenia Política, que saiu no Diário do Comércio essa semana. Não deixe de ler esse artigo, que está muito bom. Outra coisa, saiu um artigo memorável do Luiz Nassif contra a Comissão da Verdade, dizendo exatamente a verdade sobre a Comissão da Verdade, né? O Luiz Nassif é geralmente um aliado e apoiador desse esquema petista e tal, mas ele deu uma demonstração de extrema idoneidade, honestidade e sinceridade com esse artigo. Parabéns, Luiz Nassif, tá? Tá muito bom esse artigo. Então, quando eu expliquei, divulguei para... Esse artigo foi colocado em... Passei para o Diário do Comércio, passei também para meia dúzia de pessoas antes de ser publicado, e a coisa acabou vazando, tá? E daí diz que tem um pessoal aí, evangélico e católico, está bravo comigo, porque eu disse que o homossexualismo não é nem doença e nem antinatural. Se eles ouvirem a gravação da minha aula, vai piorar ainda, porque eu disse que o homossexualismo também não há prova de que o homossexualismo será prejudicial à ordem social. Diz, pô, esse cara disse que não é antinatural, que não é doença e não é prejudicial à ordem social, então ele é a favor, ele está com o movimento gaysista e ele traiu, né, a causa da liberdade religiosa que todos nós defendemos. Meu Deus do céu, haja saco, haja saco. E quem está atrapalhando a causa cristã são vocês. Não porque vocês querem, mas porque são muito burros e não entendem as coisas. Então, acontece o seguinte, meu filho. Vocês procuram orientação na Bíblia. Acontece que os mandamentos bíblicos, todos eles, são juízos universais normativos. Por exemplo, não matarás, tá? Honrarás pai e mãe. São juízos que se aplicam uniformemente a todos os seres humanos e são normativos, são normas. Tá certo? Se você estudar assim um pouquinho de lógica, você vai ver que de um juízo universal normativo não se pode deduzir nenhum juízo de realidade com relação a nenhum fato concreto. Por exemplo, do fato de que você deve honrar seu pai e a sua mãe, não se pode deduzir que fulaninho ou fulaninha desonraram seu pai e sua mãe.
Isso tem que ser verificado por outros meios. Tá certo? Então, que meios? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo ensinou qual é o meio, meu Deus do céu. Está aqui, até pendurei na minha parede. Mateus 11, 1, 6. Quando João Batista está na cadeia, manda os caras perguntar para Jesus Cristo: é você o Messias que nós estamos esperando ou temos que esperar um outro? O que Jesus Cristo responde? Ele responde com um juízo universal normativo. Ele diz: não, vocês vão lá e contem para João o que vocês viram e ouviram. Vocês viram os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando e os leprosos aparecem limpos. O que é isto? É um critério de verificação pelos fatos. É um critério científico, é? Ou seja, para julgar os fatos, você tem que usar um critério científico e não um juízo universal normativo. Então, qual é o critério de averiguação da realidade, juízo de realidade? É o bom e velho método científico. No que consiste o método científico? É coisa muito simples, você pode aprender agora, se você não sabe, pode aprender agora. Você pega um grupo de fatos e você enuncia uma hipótese, ou para descrevê-los, ou para explicá-los. E em seguida, quando a sua hipótese está bonitinha, você faz todo o possível para destruí-la, para impugná-la, para refutá-la por todos os meios possíveis. Que meios são esses? Só tem dois. Você vai examiná-la pela sua consistência lógica interna, pelas suas premissas, pelas suas consequências, ou você vai confrontá-la com os dados da realidade, os fatos conhecidos. É assim que se faz. Ora, meu filho, a Bíblia não diz que o homossexualismo é antinatural, que é doença, ou que é prejudicial à ordem social. Diz que é pecado. O que quer dizer pecado? Pecado, meu filho, é uma coisa que está na própria natureza, desde a queda. Ou seja, a queda de Adão comprometeu a própria natureza. A Terra deixou de ser o paraíso terrestre e passou a ser esta merda na qual vivemos, na qual imperam Lulas, Obamas, Farc, Hugo Chávez, esta merda toda, este vale de lágrimas no qual nós vivemos. Então, dizer que uma coisa é pecado não significa dizer que ela prejudica a natureza, ou que ela é doença. Não, quer dizer que prejudica a salvação da sua alma, meu filho. E para você ver como isso funciona diferente da natureza, você pode pecar a sua vida inteira, e se você se arrepende nos últimos 5 minutos, você tem uma chance de ser salvo. Na natureza isso não acontece. Existe algum processo da natureza que dura a vida inteira e pode ser revertido em 1 minuto? Não, isso só no mundo sobrenatural. Portanto, a economia da salvação é diferente do funcionamento das leis da natureza. Porra, quando é que eles vão entender isso, hein? Então significa o seguinte: se a Bíblia diz que é pecado, então vocês têm que explicar para as pessoas que é pecado, mas não vai inventar a mais, não vai inventar que é antinatural, que é doença e que é prejudicial à ordem social. Por quê? Aí você está prestando falso testemunho, porque estas questões não são de ordem ética. Você não pode deduzir isso de mandamentos bíblicos. Você tem que averiguar na realidade por método científico. Se você, em vez de averiguar, você deduz a sua conclusão disso aí, você deduz do mandamento bíblico, você está distorcendo os fatos e está prestando falso testemunho. Na hora que você presta falso testemunho, você desmoraliza a sua causa, porra! Quando você está a favor do establishment, das pessoas poderosas, do governo, dos ricos, etc, etc, então você pede apoio do Satanás. Quando você está contra e está sozinho, só tem alguém que vai te ajudar, Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Nosso Senhor Jesus Cristo não vai te ajudar se você está lá prestando falso testemunho. Você está entendendo? Então, não conspurquem, não arruinem, não prostituam a sua causa, acrescentando ao mandamento bíblico mentiras de sua própria invenção. Que vocês serão desmoralizados. Está entendendo? Então, é o seguinte, neste artigo, eu fiz questão de me limitar à perspectiva estritamente científica. E cientificamente, não há motivo para você, não há motivo comprovado, ao menos, para você dizer que o homossexualismo é antinatural, que ele é doença ou que ele é prejudicial à ordem social. Não há mais mínima prova de nada disso. Se você quisesse, ouça a minha aula de sábado passado, que eu vou colocar na área livre do seminário, para que todo mundo possa ver. E você vai ver que, de fato, pelo estado atual do conhecimento, não podemos sustentar nenhuma dessas três. Agora, quando você, pastor, ou padre, ou crente, qualquer, você sustenta e olha, o negócio é pecado,
porque está na Bíblia, então você faz favor de dizer para o cara, não estou falando que é antinatural, não estou falando que é doença, não estou falando que é proibição, estou falando que arrisca a salvação da sua alma, meu filho. Que é uma coisa completamente diferente, diz respeito ao seu destino eterno, numa outra escala de temporalidade que não é a deste mundo onde nós vivemos. Então, quando você diz isso, você está ensinando a doutrina da sua religião, e você faz isso com todo o direito. Esse direito seu não pode ser infringido, porque daí vai violar a Constituição, as leis e todo o consenso jurídico do Ocidente nos últimos 4 séculos. Então, quando você diz é pecado, você tem o direito de dizer isso. Agora, você não tem o direito de usar mentiras científicas. Tá certo? Porque aí você não é que você está dizendo que é pecado, você está querendo dar uma imagem de uma monstruosidade. Note bem, você dizer que uma coisa é antinatural, coloca o cara fora da natureza. Eu já expliquei isso. Quando Aristóteles ou os filósofos medievais falavam de natureza de um ser para eles é a finalidade última deste ser. Então, se você falava da natureza dos seres humanos, eles eram considerados na totalidade do seu destino, inclusive post-mortem, o seu destino eterno. Quando a ciência moderna constituiu a noção atual de natureza, ela constituiu como a noção de um domínio separado, que deve ser compreendido em si mesmo, fora e independentemente de qualquer referência ao mundo sobrenatural. Então isso quer dizer, se um filósofo medieval diz que o homossexualismo é antinatural, ele está querendo dizer no sentido total, ou seja, natural e sobrenatural. Então ele está querendo dizer, em última análise, que é pecado. Quando você usa o termo agora, no contexto moderno, você quer dizer que o cara, não é que ele é contra a lei de Deus, que ele é contra a biologia. Então que ele é uma espécie de monstro, de deformidade. Isso é uma ofensa brutal, que você não pode fazer, não é homossexual, você não pode fazer a ninguém. E, no entanto, toda hora aparece padre, pastor religioso fazendo este falso testemunho, que é uma ofensa brutal. E você não quer que o gay fique bravo com você? Então você combate o movimento gaysista por aquilo que ele tem de mentiroso, de perverso e de psicopático. Não precisa inventar mentira contra ele. E, sobretudo, mentir com respaldo bíblico, gente. Porra, isso é falso testemunho, isso é gravíssimo que vocês estão fazendo. Parem com isso já. Não digam apenas que é pecado, porque está na Bíblia. Quem diz que é pecado foi Deus, está aqui na Bíblia. Eu estou dizendo para você que é pecado, portanto, se você continuar com essa porcaria até o último dia, tu vai para o inferno. Mas, note bem, o impulso que gera o pecado, ele não pode ser antinatural, meu Deus do céu. É justamente porque ele é natural que ele induz ao pecado. Porque é a natureza toda. Existe, vamos dizer, um conflito, uma defasagem entre a constituição natural, vamos dizer, material dos seres humanos e o seu destino eterno. Se não existisse esse conflito, não haveria pecado, porra. Então tem gente que argumenta, mas se o homossexualismo é natural, então o filicídio também é natural. É natural. É pecado? Claro que é pecado. Mas não tem nada de antinatural. Então, a China se pratica o filicídio. A legislação romana consagrava o direito ao filicídio. O número de civilizações que aprovaram isso é tão grande. Se fosse natural, essas civilizações seriam extintas depois de 3 semanas. Como é que uma civilização, uma cultura, pode ir contra a natureza? Não pode, porra. Então dizer que é antinatural é um absurdo. O mundo inteiro do pecado é o mundo natural. Claro que é evidente que existe, quando é um pecado humano, exige a intervenção no fator sobrenatural também, de uma ação demoníaca. Mas a ação demoníaca vai se utilizar de mecanismos naturais, não antinaturais. Quando se fala da ação demoníaca, se fala do preternatural. Preternatural não é antinatural. Preternatural é a margem, é diferente do natural, mas não pode violar o natural. Está entendendo? Então isso quer dizer que o demônio vai usar mecanismos naturais para, através deles, induzir o homem ao pecado e danar o cara no juízo final. O demônio não tem o poder de mudar a natureza, porra. Ele vai usar as forças naturais de uma maneira maligna. Então, o mundo da natureza é uma coisa, e o mundo da moralidade, ele não é antagônico à natureza, mas ele se sobrepõe à natureza,
porque ele diz respeito não ao funcionamento da biologia, mas ao destino eterno, que não está ao alcance, vamos dizer, do horizonte de consciência biológico. Então vocês não estão levando em conta distinções elementares que deveriam ter feito desde o início. Então, quando vocês fazem isso, vocês estão tentando defender uma verdade bíblica por meios cientificamente mentirosos. Vocês não podem fazer isso. Isso aí arruína a sua causa. Quem está lutando pelo bem, pela verdade, pela liberdade religiosa, pelo cristianismo, tem a obrigação de ser o mais honesto que ele possa. Então, deduzir, né, juízos de fato, desde mandamentos, desde normas morais universais, é um erro lógico monstruoso, é uma falsidade, e implica, sobretudo, esta ofensa mortal à pessoa homossexual de dizer que ela é antinatural, que ela é uma espécie de deformidade ou coisa que ela não é. É simplesmente um ser humano como qualquer outro. Tá? Então, eu estou falando isso não é para atrapalhar. Esta argumentação que eu fiz contra este pessoal gaysista, esta é irrespondível. Eu digo, olha aqui, vocês querem proibir os psicólogos de tratar pessoas que estejam desconfortáveis com a sua homossexualidade. Então, como é que você vai saber se ele é homossexual mesmo ou se trata de uma camuflagem neurótica de outra coisa completamente diversa? Fica proibido distinguir. Então, o cara que é neurótico é obrigado a continuar neurótico. Está entendendo? Então, é evidente que, nesse caso, não se trata de você curar a homossexualidade dele. Se eu estou falando que a homossexualidade não é ter nada que ser curado. O cara está lá, né, feliz com a sua homossexualidade. O que a psicologia pode fazer? Se, como pastor ou como padre, você pode até dizer, olha, meu filho, isso aí que você está fazendo não é antinatural, não é anormal, não é doente, mas é um pecado e pode danar a sua vida eterna. Se você não se arrepender até o fim dos seus dias, como se você tivesse cometido adultério, seria a mesma coisa. Então não é questão de homossexual versus hétero. A maior parte dos pecados sexuais são héteros, porque é que não sabe. Não é isso? Então o mundo do pecado é um mundo, vamos dizer, da moral sobrenatural, meu Deus do céu. Não o mundo da biologia. Então vamos parar de fazer confusão e vamos... Olha, esta coisa é mortalmente séria. E esses assuntos têm que ser encarados, vamos dizer, com o máximo de idoneidade e de exigência cognitiva e intelectual possível. Senão tudo se desmoraliza, né? Então... Muito bem, nós temos... Eu acho que eu vou encerrar o programa aqui. Nós estamos mortalmente cansados, porque ontem nós viajamos para Washington, que é uma viagem de 3 horas, e no caminho eu perdi a minha carteira, com todos os meus documentos, green card, identidade brasileira, cartão de débito, cartão de crédito, tudo. Né? Daí fica o seguinte, eu não ia poder comprar, nem vender, não poder fazer compra nem pela internet, ficou uma merda total. Bom, daí alguém me recomendou, não, procura um posto de polícia, etc. Bom, daí já era 1h da manhã, né? Daí eu procurei um posto de polícia, ele estava lá num lugarzinho pequeno, perto de Fredericksburg, e uma moça do posto, aliás, uma moça lindíssima, maravilhosa, disse, olha, o senhor vai lá, explicou um negócio que não era bem um posto de polícia, mas eu já estava com sono, só não entendi do que ela falou. Daí encontrei lá o escritório que ela falou, também uma casinha no meio do mato, né? Toquei a campainha e atendeu um senhor gordo, enorme, né? E daí eu expliquei, eu perdi meus documentos, queria fazer aqui um report, um relatório e tal. E ele me olhando como se eu tivesse saído do Pinel, né? Daí ele me explicou, ó que meu filho, isso aqui não é um posto policial, eu sou o juiz da Suprema Corte da Virgínia. E nós fazemos aqui um plantão para processos ou para habeas corpus, essas coisas, né? Não tem nada a ver com seus documentos. Mas daí ele viu que o meu, né, que eu realmente não estava entendendo nada, que eu estava totalmente desorientado, daí de repente ele mudou, ele ficou com dó de mim e falou, peraí, eu vou te ajudar. Telefonou para a delegacia e mandou vir um agente policial, um oficial, para me atender ali no local. Veja você, em 3 minutos o cara estava lá. Fez lá o BO, essa coisa toda, né? E daí voltamos para casa. Quando chegamos aqui, era de manhãzinha, nós aqui morrendo de sono. Né? Daqui a pouco toca o telefonema. Alô, aqui é da AAA. AAA é uma empresa que presta assistência, né? A rodoviária, fura o pneu, quebra o seu carro, né? Aqui é da AAA. Tem uma pessoa que disse que encontrou a sua carteira e vamos colocar o seu contato com ele.
Parentes, faz 2 anos que eu não pago a anuidade do AAA. Eu não tinha direito nenhum a esse serviço, mas eles tiveram a gentileza. Daí aparece um cidadão, um redneck aqui, eu achei aqui a sua carteira e eu tinha perdido na frente de um McDonald's. Eu só me encontra lá no mesmo McDonald's, eu te devolvo a carteira. Daí nós viajamos mais 2 horas, até chegar no McDonald's, né? Daí o cara me devolve a carteira e eu estava tão contente que eu peguei um dos cartões, esvaziei o cartão e dei $300 para o cidadão. Ele olhou e falou, mas isso é muito. Hã? Então o cara me devolveu minha carteira com todos os meus documentos, me poupou meses de encheção de saco e achou que $300 a recompensa era muito. Valia muito mais, valia 3 mil, gente. É? Você pensou, você bloquear cartão por cartão, tem o cartão de Banco Brasileiro, ia levar 3 meses o cartão chegar aqui. Enquanto isso eu não ia poder comprar um chiclete na esquina, pô. Bom, para vocês verem a diferença, quando a Roxane foi assaltada na Colômbia, assaltada não, roubada, alguém sumiu com ela, né? Pegou a bolsa dela, tirou a carteira, levou embora. A carteira também apareceu, né? Então, olha, aqui é da Embaixada do Brasil, tem uma pessoa que entregou a sua carteira. Ela foi lá, buscou a carteira, estava lá, só que a carteira estava vazia, né? Vazia de dinheiro e tinham levado o green card, né? Mas não sei o que, não sei o que. Green card vale $10 mil no mercado negro. Então, é uma pequena diferença entre os Estados Unidos e a América Latina, né? Outra vez que nós perdemos uma coisa, um amigo nosso falou, não, você conte com o espírito cristão do virginiano que eles vão devolver. Batata, de novo, está aqui o espírito cristão do cara funcionando. Então, isso é civilização, isso é educação. E isso faz uma diferença sociopolítica, sociocultural, socioeconômica monstruosa. É isso que esse pessoal tem que aprender no Brasil. O pessoal fica falando mal de americanos, que vem pra cá pra você aprender a viver, aprender a ser gente, porra. É isso que está faltando no Brasil. Você tem que ter sentimentos humanos. O negócio a carteira falando, pô, coitado desse cara, ele tá lá todo fodido, né? Liga pro AAA, o cara do AAA fala, aqui, você vê, só Olavo de Carvalho, até esse filho da puta, 2 anos não paga a anuidade. Mas mesmo assim, não vamos deixar ele sofrendo, vamos telefonar. Você está entendendo? Isso é ser humano. Hã? Dá para entender? Então, dei os $300 para o cara, feliz da vida. Se eu tivesse 3 mil, eu dava os 3 mil na hora. Aliás, então, para fazer um green card de novo custa $300, que meu green card estava lá no meio. Então, os $300 que eu ia dar para o immigration, eu dei para o cidadão, o seu Dwight, não sei das quantas, né, felicíssimo. E lembramos aí o caso da Colômbia. Na Colômbia também devolve, só que vazio. No Brasil também a mesma coisa, né? Então, eu acho que por hoje é só. Nós até agora não dormimos, fizemos, né, 6 horas de viagem daqui para Washington, depois mais 4 horas para ir buscar a carteira e voltar. Nós estamos aqui esbagaçados. Se eu falar alguma bobagem, corre por conta desse fator, tá bom? Então até a semana que vem. Muito obrigado.